Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Não deixem de entrar no canal, não deixem de dar um joinha ali. E eu peço em nome de Jesus que nós sejamos confiantes, sabe, no fato de que Deus nos aceita com todas as nossas imperfeições. E Ele continua, meus amados, a trabalhar em você e em mim, para nós nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Creia que você não precisa se esforçar para ganhar a aprovação de Deus, nem a aprovação de outros. Porque no capítulo 8 nós vimos que se Deus é por nós, e Ele é por nós não precisamos temer o que possa nos fazer os homens e nem de se preocupar com quem possa estar contra nós. Não se esqueça que eu falei para vocês que, né, como Deus é por nós, Satanás é contra nós, mas em quem é que você crê? Vamos continuar concordando com Deus ou com o maligno? Nós já sabemos as respostas, não é verdade? Então, não se oponha a si mesmo, como eu já falei no capítulo atrás. Não fique se torturando mentalmente, porque os inimigos de Deus são os nossos inimigos, viu? E porque ele está contra você, muito maior é aquele que está a nosso favor. Amém? Fique com essa palavra como uma introdução. Hoje, nós vamos falar no capítulo 10 sobre a incredulidade de Israel, né? Que o apóstolo Paulo, como sempre, eu faço um resumo do capítulo. Eu quero fazer um resumo do capítulo 10, que Paulo, ele recapitula, né, nesse capítulo 10, a justiça de Deus e a rejeição de antigamente e de agora, a rejeição atual de Israel, né? E Paulo, ele ora, ele faz uma oração relativa à justiça de Deus. Paulo, ele ora pela salvação de Israel, porque Paulo nos instrui aqui no capítulo 10 que Israel, eles possuíam e possuem um zelo sem conhecimento. Eles possuem obras, mas sem fé. E ele fala sobre a fonte da justiça de Deus, que é encontrada em Cristo, que foi predita lá no passado por Moisés. Ele fala sobre a disponibilidade da justiça de Deus. Não é preciso procurar nos céus ou descer até lá o profundo do abismo para encontrar, né? Ele está, a justiça de Deus está através de Jesus Cristo, tão perto quanto a boca e o coração da própria pessoa. O próprio Moisés predisse isso lá, falou sobre isso, né? Vou usar essa expressão melhor. Em Deuteronômio, e nós recebemos a justiça de Deus. Tanto a boca quanto o coração estão envolvidas nisso, na justiça de Deus. Ela é concebida no coração e ela é confirmada pela boca, não é? E aqui em Romanos fala assim, olha, eu quero até ler. No capítulo 10, o verso 8, ele diz assim, mas o que ela diz? Falando sobre a justiça de Deus. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando, pregando. Então, a extensão da justiça de Deus, Paulo fala que ela é imparcial e ela é universal. Imparcial não faz distinção entre judeus e gentios, é para todos aqueles que querem, que recebem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela é universal, a salvação, meus queridos, a justiça de Deus, ela foi e ela é e sempre será universal. Qualquer um que clamar pelo nome do Senhor Jesus será salvo. É promessa. Aqui no capítulo 10, verso 13, eu quero ler também, porque todo aquele, está escrito aqui, versículo 13 do capítulo 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia nisso. Em nome de Jesus, amém. E ele fala também, ele apresenta
ele faz uma apresentação da justiça de Deus. Paulo apresenta assim como uma lógica convincente para que haja um testemunho fiel. Um pecador, ele diz aqui, que precisa clamar ao Senhor para ser salvo. Um pecador, ele precisa crer para poder clamar. Um pecador, ele precisa ouvir para crer. Então, Isaías, capítulo 52, verso 7, ele fala isso. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor, as boas novas da salvação. E Paulo também fala aqui a rejeição dos judeus, né? Da justiça de Deus. Israel, eles ouviram as boas novas. Paulo prova isso citando no Salmo 19:4. Israel, ele recusou-se a dar atenção às boas novas. Isaías falou sobre isso e Moisés também falou sobre isso. Então, nesse capítulo 10, Paulo fala exatamente, amados, sobre a justiça de Deus e a rejeição de Israel. Queridos, vamos agradecer a Deus, porque Jesus cumpriu todo o propósito da lei para que você e eu possamos ter com Ele um relacionamento correto, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E o Senhor Deus, Ele confia em nós, muito mais do que nós mesmos, que não confiamos muitas vezes. Quando a palavra ela é ouvida, a fé para crer nela é derramada em nossos corações. Porque depois que nós ouvimos a palavra de Deus e cremos nela, nós devemos continuar crendo. E Deus, Ele nos convida a viver de fé em fé. Como crentes, uma das nossas tarefas mais importantes é simplesmente crer. Jesus disse assim, olha, em João capítulo 11, verso 40, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Tremendo, não é verdade? Maravilhoso, irmãos. Então, lembre-se sempre, né? A palavra nos lembra aqui no capítulo 10, verso 14 e 15, também que eu quero ler para vocês, que fala assim para nós, olha, no versículo, como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas da salvação. Amém? Nós precisamos nos lembrar, precisamos falar às pessoas sobre Deus, sobre o amor de Deus por elas. Muitas pessoas podem até ter ouvido, amados, falar de Deus e podem até acreditar que Ele é um Deus amoroso, mas não ouviram falar do seu amor por elas pessoalmente. Lembre-se da primeira pessoa que compartilhou com você as boas novas do amor de Deus. Agradeça a Deus por essa pessoa ter apresentado o Senhor Jesus para você, para ter mostrado a você e compartilhado com você as boas novas do amor de Deus, apresentado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agradeça a Deus por esta pessoa. Agradeça ao Senhor, porque a palavra da verdade chegou até você e você confessou a palavra com a sua boca, crendo no seu coração. Por isso somos salvos. Amém? Deixo essa palavra para você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, guarde isso. Depois que ouvimos a palavra e cremos nela, nós devemos continuar crendo. Deus convida você e a mim a viver de fé em fé. E como crentes em Cristo Jesus, uma das nossas tarefas mais importantes para recapitular para você, simplesmente o Senhor quer que você creia, porque o próprio Jesus disse isso lá em João 11:40. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Deus te abençoe. Tenha uma quarta-feira abençoadíssima, em nome do Senhor Jesus. Amém?
propague a palavra de Deus, evangelize, seja a boca de Deus aonde você for, por onde você andar, não perca nenhuma oportunidade de falar do amor de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Entre lá no meu canal, compartilhe, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.